isso, meus queridos e minhas queridas, estamos de volta aqui ao Vivaço com o nosso Morning Show, em frente sempre 11 horas e 3 minutos pontualmente. Eu não sei se vocês viram essa cena, enfim, indescritível, de ninguém mais, ninguém menos que Nicolás Maduro, o narcoditador venezuelano, dançando, requebrando. Nem parece preocupado com a tensão estratosférica entre o seu país, a Venezuela, e a maior potência militar bélica dos Estados Unidos, que segue ali rondando o Mar do Caribe, se aproximando ali das águas venezuelanas. Mano Ferreira, o que você achou? Realmente aquele momento de gracejo antes, ou calmaria antes da tempestade, ou galhofa antes da tempestade? Acho que o marqueteiro do Maduro se inspirou no João Campos. Você viu? Mostrou pra ele. Se inspirou no João Campos, mas errou a mira. Errou a mira. Porque o passinho do João Campos tem um pouco mais de malemolência, né? Pouco mais, né? Não muito. Mas é inacreditável, né? A gente vê o populismo traduzido numa imagem. É, mais uma vez, a tentativa de ignorar todos os problemas gravíssimos que vive o povo da Venezuela em nome desse culto à personalidade que já rendeu desenho animado e agora é uma dancinha no palco. Mas pra mim isso mostra um desespero absurdo do Maduro. Ele tá pagando um mico bizarro, isso é ridículo, tosco, é rir da situação que o país vive, é rir do silenciamento dos opositores, é ridículo, é desespero. Sendo que aqui isso já se soma a outras condutas desesperadas que o Maduro vem tendo. Há umas semanas atrás, quem aqui não acompanhou ele falando nas redes, tentando um inglês macarrônico e também uma tentativa absurda de falar com o Trump e totalmente frustrada porque o Laranjão não quis falar com ele. Estamos de volta para quem está nos ouvindo também pela rede Jovem Pan de rádio. Dessa vez a cena aqui patética. Eu não sei se vocês viram Nicolás Maduro, presidente venezuelano, narcoditador aí de Caracas, dançando, requebrando, enfim, e mostrando um gingado. Mas está aí, pronto, né, João Belucci? Pelo visto, além de ditador, aspirante a TikToker, acho que é muito motivo para odiar uma pessoa só, né? E esses ditadores ou governantes, enfim, eles falam para o seu público interno e para o externo. No externo é um ritual de humilhação, claramente, né, para ver se ele faz alguma espécie de dissuasão do Donald Trump, que duvido que se convenceu com essa questão. O Trump vem dando cada vez mais declarações, né, deslocou o porta-aviões ali, o maior, para a região ali do Caribe, e agora o próprio Trump vai ter que agir, né? Até pelo custo gigantesco dessa operação, precisa justificar ali internamente, então há uma grande expectativa. E lembremos que a Venezuela já perdeu milhões e milhões de pessoas fugindo da ditadura desse ditador, o Maduro. Sim. Só ali na Colômbia se estima em quase 3 milhões de pessoas. No Brasil a estimativa é de mais de 500 mil. Tem gente que fala em cerca de 1 milhão, porque nem todos têm o registro, estão ali formalizados. O Chile, mais de 500 mil. O Peru, mais de 1 milhão. Então, assim, é um país que foi muito empobrecido com o Chávez, depois com o Maduro, que luta agora pela sua sobrevivência. Mas isso nos mostra como uma elite organizada acaba dominando a maioria desorganizada. É o que acontece na Venezuela, que sufoca a sua oposição e que todo mundo reconhece como uma ditadura, mas tem sempre aquela história, né? Se os Estados Unidos interferir, nem sempre as interferências de outro país acaba resolvendo, porque não há uma elite ali, uma cultura organizada, né? Instituições organizadas para superá-lo, que ele tomou todas as instituições, nomeou os seus, então precisaria de uma reforma total. É complexo. A Venezuela, complementando o que você disse, é o país que tem a maior diáspora, ou seja, as pessoas que vão embora aqui da América Latina, cerca de 8 milhões de venezuelanos já vivem fora do seu país de origem. E eu queria aqui complementar que é muito provável sim que o Trump vai trazer uma incursão aí mais radical para o solo venezuelano, até porque ele está a Operação Lança Sul, que é a chamada operação que está em vigor aí diante dos Estados Unidos versus Venezuela. A gente acompanhou aqui nas semanas anteriores, um caça-avião, um dos maiores do mundo, se posicionou ali no Mar do Caribe e há, assim, a esperança de que uma nova fase dessa Operação Lança Sul seja iniciada nos próximos dias. Lembrando aqui que o Senado dos Estados Unidos já autorizou o Trump a agir de maneira mais que liberada, conforme for de acordo com o que ele acreditar que é melhor, né? Não precisa, ou seja, não precisa da aprovação do Senado ou do Congresso norte-americano para agir na Venezuela. Porque já teve, certo? Não, foi aprovada pelo Senado, exatamente. E agora ele Ao pode contrário agir. do Iraque, essa foi uma grande crítica à guerra no Iraque, porque foi unilateral, foi do executivo, do governo Bush, sem a chancela do Congresso. Pelo visto, pelo menos a chancela aí da... Não acharam as tais armas, né? Lembra que tinha as tais armas. Mas aí vão ficar até amanhã aqui. Agora, David Tarso, acho que Donald Trump e a oposição venezuelana queriam ver Maduro dançar, mas acho que não dessa forma.
Afinal, esse gingado dele mais parece uma máquina de lavar com excesso de roupa, né? De qualquer forma, tá aí protagonizando essa patética cena antes do que tudo indica é o precipício dele. De qualquer forma, às 11 horas e 8 minutos, vamos seguir aqui aprofundando mais essa discussão, até porque o governo Donald Trump acabou de incluir o Cartel de los Soles, o Cartel dos Sóis, como uma organização terrorista, feita a classificação. Vamos entender exatamente o que isso muda no enfrentamento ao Cartel de los Soles, que muitos atribuem Nicolás Maduro como um dos grandes arquitetos, né? O próprio Eliseu Caetano, nosso repórter, ao vivaço aqui conosco no palco do Morning Show, com todas as informações. Fala, Eliseu, bom dia. Como que essa decisão afeta na prática Nicolás Maduro, se já toda a força e potência militar bélica americana já está rondando a Venezuela? Salve, salve, André Marinho, muito bom dia para você, muito bom tê-lo de volta aqui nas nossas manhãs da Jovem Pan, viu? Bom dia também para nossa turma aí no estúdio e, claro, para todo mundo que acompanha a programação na rádio, na TV e também no digital. A gente vem chegando ao vivo direto dos Estados Unidos, nesse momento 9 horas da manhã, com 9 minutos aqui na costa leste do país. A nossa equipe de reportagem está acompanhando, inclusive estamos preparando um texto que vai entrar daqui a pouquinho no site da Jovem Pan com essa atualização. É um breaking news, agora é oficial. O Cartel de Los Soles virou organização terrorista e não será mais tratada apenas e tão somente como uma organização criminosa. A publicação no Diário Oficial daqui dos Estados Unidos foi feita agora há pouco, há alguns minutos, e transforma o grupo ligado ao alto escalão venezuelano em alvo da legislação antiterrorismo americana e coincide com a maior operação militar americana no Caribe em anos. Em outras palavras, Marinho, Cartel de Los Soles, ligada ao governo de Nicolás Maduro, agora vira organização terrorista e, de acordo com a lei antiterrorismo dos Estados Unidos, vai permitir que essa operação que a gente está acompanhando desde o mês de setembro seja reforçada por terra, ar e mar dentro da Venezuela. Eu, inclusive, preparei um texto que já vai estar na minha coluna no site da Jovem Pan. Se você não conhece, eu quero te convidar a acessar lá no nosso site, www.jovempan.com.br, colunistas, Eliseu Caetano, e a gente vai falar sobre essa decisão que vinha sendo antecipada há semanas aqui na programação da Jovem Pan pelo governo dos Estados Unidos, que agora oficializou o Cartel de Los Soles, que passa a ser tratado como organização terrorista estrangeira, que é uma nomenclatura, é uma categoria utilizada para grupos associados aí a ameaças globais, como, por exemplo, o Al-Qaeda. Quem aí não se lembra lá atrás, no início dos anos 2000, a caça que os Estados Unidos fizeram aos líderes da organização terrorista Al-Qaeda, ao Osama Bin Laden? Pois então, operações similares, como aquelas que nós vimos na televisão lá atrás, no início dos anos 2000, podem acontecer a partir de agora, caso Donald Trump queira. Com isso, Washington acusa, e diretamente, viu, o grupo historicamente associado a militares de alta patente e também a figuras próximas de Nicolás Maduro, de atuar não apenas no narcotráfico, mas também em atividades consideradas terroristas e com impacto direto na segurança aqui dos Estados Unidos e também de países vizinhos. A justificativa oficial, segundo o secretário de Estado Marco Rubio, o mesmo que tem reclamado bastante da situação aí no Brasil, é de que há evidências suficientes de que o Cartel de Los Soles exerce violência organizada, trafica cocaína em larga escala, coopera com organizações criminosas transnacionais e também se beneficia da máquina estatal venezuelana. E isso inclui, inclusive, o uso do aparato militar venezuelano por parte da agora organização terrorista e não mais organização criminosa. Essa designação não ocorre de maneira isolada, faz parte dessa mega operação, como eu disse, que está acontecendo desde setembro, que já deixou centenas de pessoas mortas. Há um dado aqui nos Estados Unidos que mais de 100 pessoas morreram nessas operações antidrogas que aconteceram no Mar do Caribe e também no Mar do Pacífico. Esse número é contestado, obviamente, pelas autoridades, que alegam que esse número chega no máximo 60 a 70 pessoas. Mesmo assim, seriam traficantes que foram mortos enquanto tentavam fazer tráfico internacional de drogas aqui para América do Norte. Vale lembrar que nesse momento também acontece lá a maior operação militar americana da história. Há pelo menos 10 navios, inclusive o maior navio militar do mundo, o USS Gerald Ford, que a gente trouxe aqui em primeira mão
na programação da Jovem Pan, quando foi confirmada. Ainda, na verdade, na época nem tinha sido confirmado oficialmente, e depois que a gente trouxe essa informação, os americanos confirmaram que o Gerald Ford estava no Mar do Caribe, em águas internacionais, e está, nesse momento, a cerca ali de 400, 600 quilômetros apenas da costa de Caracas, capital da Venezuela. Há muitos militares, há cerca de 10 mil militares das 5 Forças Armadas norte-americanas. Só esse navio, que é o maior navio militar do mundo, ele carrega ogivas nucleares. Só ele seria possível de destruir toda a Venezuela. E claro que a situação chama a atenção dos vizinhos, principalmente Colômbia e Brasil. Por quê? Porque caso haja um ataque americano, como a gente viu, por exemplo, lá no início dos anos 2000, como eu disse, na caçada a Osama Bin Laden, o Brasil pode sofrer com a migração em massa de venezuelanos. A Colômbia, por sua vez, já reforçou as suas fronteiras. Enquanto isso, Nicolás Maduro segue fazendo dancinhas na VTV, que é a TV venezuelana estatal, pedindo paz. Cantou outro dia Imagine, que é uma música muito famosa no mundo inteiro de John Lennon. Ela tem tentado balbuciar algumas palavras em inglês, pedindo paz para Donald Trump. Aliás, falando no presidente dos Estados Unidos, ele garantiu na sexta-feira passada que pode sim ter uma conversa com o Nicolás Maduro. Mas é claro, há muitas questões para serem discutidas antes. Ou seja, há muitos pedidos dos Estados Unidos para serem colocados nessa mesa antes de qualquer conversa acontecer. Para evitar maiores problemas, ou tentar evitar maiores problemas para o seu lado, o que Nicolás Maduro fez? Já armou a população, criou uma espécie de milícia civil. Os cidadãos venezuelanos que querem lutar pelo governo de Maduro agora têm armas em suas casas, estão recebendo inclusive treinamentos com os militares venezuelanos. As fronteiras, principalmente aquelas ali na beirada do mar, também já foram reforçadas, e Nicolás Maduro segue com a sua segurança pessoal também reforçada nesse momento e, reitero, pedindo paz através da rede de TV venezuelana. Esses pedidos têm sido replicados não apenas aqui nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Agora, como eu estava escutando um colega nosso, que agora me fugiu o nome, que está aí no estúdio debatendo com a gente nessa manhã, Donald Trump vai precisar justificar para o Congresso americano, Marinho, os gastos, porque são altos. Então, como um militar me disse há cerca de 2, 3 semanas para trás, agora the animal will take it. Ou vai, ou racha, ou, no bom português, o bicho vai pegar. E a gente vai, claro, seguir daqui acompanhando tudo ao longo da programação da Jovem Pan News. Eu volto com você. Especulações dão conta que realmente várias ações americanas encobertas vão ser realizadas nos próximos dias ali para, enfim, chegar na derrubada do regime de Nicolás Maduro, a ver se isso vai realmente acontecer. Mas valeu, Eliseu Caetano, sempre com o panorama completo aqui para a audiência do Morning Show. A gente volta contigo na sequência. Obrigado. Agora, é muita coisa para a gente desconstruir aqui, até porque, Maria de Carlos, sua expectativa, porque se a gente olhar, ninguém gostaria de estar numa lista dessa, como agora o cartel dos sóis e Nicolás Maduro por tabela foram incluídos, né? A gente está falando de Osama Bin Laden da Al-Qaeda, Saddam Hussein, ditador iraquiano, e Muammar Gaddafi, ditador da Líbia. Eles estavam nessa lista. E eu conjuguei o verbo aqui no passado porque, uma vez que saíram dessa lista, eles, obviamente, foram ter o encontro deles com o Altíssimo, ou com o Tinhoso, provavelmente, né? Eliminado. Será que esse vai ser o desfecho para o Nicolás Maduro? Eu queria destacar 3 pontos aqui. O primeiro foi o que o Eliseu mencionou com relação à justificativa dos gastos que o Trump vai ter que fazer para com o Congresso, para com o povo norte-americano. A gente mencionou aqui que, diferente das atitudes que os Estados Unidos tomou anteriormente, militarmente falando, ele agora tem uma certa chancela aí do Senado que ele pode agir de acordo com as suas ordens executivas e de acordo com essa operação Lança Sul. Mas é importante destacar que ele não tem muito o apoio ali da sua base, o Make America Great Again, o MAGA, o movimento MAGA, que é o que sustenta o Trump eleitoralmente falando, que não é a favor dessas incursões norte-americanas com outros países, porque seus antecessores, o próprio Bush, tem uma impopularidade muito grande com esse movimento e eles criticam justamente por conta disso. Então o Trump aí vai ter que fazer um malabarismo político com a sua base e com o Congresso de certa maneira. E por último eu queria falar aqui, destacar que já se especulava muito de que o Estado venezuelano era um Estado patrocinado pelo narcotráfico. Então essa classificação, ao meu ver, é um avanço para conseguir de fato comprovar isso. A gente já sabe, já noticiamos anteriormente que existem propriedades, aviões que foram comprados para ir para o alto clero do Maduro e seus grandes
com o dinheiro do narcotráfico. Então agora a gente vai poder ver e comprovar de fato que a Venezuela já está perdida ali para esse terror absurdo. E por último, destacar que a Colômbia se beneficiou das atitudes contra o narcotráfico ali nos anos 90, quando teve justamente uma cooperação de ajuda com a DEA, que é o Departamento Antitráfico dos Estados Unidos, e foi responsável por redução da guerra civil que a Colômbia vivia nos anos 90. Eu espero que o mesmo ocorra na Venezuela. Aí os Estados Unidos, enfim, oferecendo essa mudança, né, de cartéis e regimes sendo tratados como terroristas, isso é uma mudança de paradigma e enfrentamento total ao crime organizado. Até porque, se a gente for justo, né, o crime tem estrutura global hoje em dia, né, Mano Ferreira? Quem insiste em olhar apenas como um problema de crime organizado local, enfim, está preso igual um museu no passado, né? Agora, o presidente Lula não resistiu e, pelo visto, está querendo colocar um dedinho nessa situação toda, né, David de Tarso? Que história é essa? Exatamente. Até ele se manifestou por meio da imprensa, né, no evento na África do Sul, do G20, dizendo que pretende conversar com o presidente Donald Trump, dizendo que ele pretende intermediar. Então, assim, qual que é o poder do Brasil diante de tudo isso, sendo que a prerrogativa do presidente americano é de combater o narcoterrorismo, o narco-estado estabelecido por um ditador, e aí ele quer intermediar as tratativas, sendo que a gente acabou aí de ter uma medida positiva em relação aos Estados Unidos quanto às taxas que foram impostas sobre o Brasil. Deixa quieto isso daí, tipo, pra que mexer com esse vespeiro? Na minha visão, tem duas camadas aí. E gastar cartucho, né, diplomático. Eu vou partir para um rápido break só para quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio. O debate está bom e continua por aqui. Já estamos de volta com todos vocês. Mano Ferreira, agora sim, por favor. Eu separo essa questão em duas camadas. Uma camada é que o Brasil tem vocação natural de ser líder da América do Sul, até pelas dimensões do nosso território e pelo fato de que, como o mundo funciona de forma integrada, uma incursão militar na Venezuela vai gerar, provavelmente, ainda mais deslocamento, vai gerar imigração e, portanto, questões com repercussões em necessidades de políticas públicas, não apenas para o Brasil, mas para toda a região. Então, eu acho que quando a gente se afasta do aspecto específico deste governo, eu acho que o Brasil, como país, tem um papel de liderança nessa região. Justamente por isso, o Brasil deveria desempenhar um papel de liderança na tentativa de resolução do conflito. O problema, e aí vem a segunda camada. O problema é que no lugar do Brasil ter sido uma âncora ao longo dos anos em defesa da democracia na Venezuela, em função do modo como, sobretudo, os governos do PT fizeram a política externa brasileira, o Brasil acabou sendo, na verdade, fiador desta ditadura. E aí é que está o problema. Na minha visão, portanto, não é a participação do Brasil na negociação o problema. É o mérito, o rumo dessa participação dando guarida a uma ditadura. Aí tem um ponto histórico também. Se a gente já tem esse retrospecto que é completamente desfavorável quanto às tratativas em torno desse tema, você acha que a possibilidade de intervenção por parte do governo brasileiro, né, do presidente Lula, vai ser de uma outra forma a não ser de defender o Maduro? Exatamente, dá vergonha ver um presidente da República gastando créditos diplomáticos para defender um narco-ditador desmoralizado, um bandido da pior espécie como Nicolás Maduro, nessa altura do campeonato. Sinceramente, para bancar o fiador, o grande avalista diplomático da região, nessa altura do campeonato, João Belutti, sinceramente, eu acho que isso é falta de pressão interna para mostrar o quão errado é isso, sinceramente. Falta de cobrança, fiscalização, exposição ao ridículo interna, doméstica, dentro do Brasil, porque é a única explicação para ele se sentir confortável de disparar uma dessas nessa altura, né? Não, perfeito. E não há de se especular também que há uma forma de relação entre o governo brasileiro, o lulismo e Maduro também. Pode haver um receio ali, vai saber. E não seria a primeira vez que o Lula se intromete em assuntos que não lhe dizem respeito na ordem internacional. É até a praxe dele. Falou da guerra da Ucrânia. Enfim, só faltou falar que ia resolver no bar também, igual falou da guerra da Ucrânia, falar agora do Maduro. Um boteco lá em Belém. Chamar para tomar uma pinga. O problema também é que o Lula acena para sua base, querendo ou não, a esquerda ideológica, que segura muito aí a sua onda, inclusive eleitoral, aprova ou se abstém de comentar sobre a ditadura de Maduro. Isso é fato. E gostam de falar que o Maduro desvirtuou a revolução do Chaves também, né? Eles usam muito esse argumento. Ele está acenando para a base fiel ideológica dele também.
E isso sem considerar os próprios cidadãos que ele representa, muitos que eu imagino até votaram no presidente, que são reféns da onda migratória causada pelas ações e a miséria instalada pelo cartel dos sóis e todos os seus representantes. Não vamos perder isso de vista, não vamos esquecer. Tudo que eles querem é que a gente esqueça isso. Mano Ferreira. Exato. Por isso, na minha visão, o Brasil deveria ter uma participação, só que no rumo oposto ao que o governo do PT fez ao longo dos anos, que é uma participação de mediação em defesa da democracia, para que o resultado da eleição, que foi fraudada por Maduro, que o resultado legítimo fosse implementado, algo que o Brasil assistiu de forma passiva e vergonhosa, deixando para trás, inclusive, o próprio discurso de campanha do presidente Lula, quando se colocava como articulador de uma frente ampla pela democracia. A gente viu que, no âmbito internacional, o presidente Lula, na verdade, foi um sócio da consolidação da ditadura na Venezuela. Agora, a gente vai dar sequência aqui no nosso programa de hoje aqui, muitos outros temas quentes e urgentes para a gente seguir explorando com vocês às 11h24. Eu proponho que a gente, até encerrando aqui, rumo ao Rio de Janeiro, até porque para muitos